Você sabe me dizer qual formato de treliça é mais eficaz? Aquele que tem um momento de inércia alto, porém com baixo peso? Essa é uma resposta que a gente precisa ter, porque existem diversos modelos de treliça documentados na literatura, muita coisa é inventada em campo, mas a gente não sabe qual que é a mais eficaz. Aqui a gente vai descobrir. E como é de praxe, e vai ser de praxe em todos os vídeos do canal da CraEngine, a gente vai sempre dar o que na internet é chamado de spoiler. Aquela informação, a resposta objetiva logo no início do vídeo, porque geralmente são vídeos muito longos, vídeos com bastantes explicações, então a gente precisa ser objetivo para quem não pode esperar, não tem esse tempo para ficar assistindo. Então já vamos dar esse breve spoiler aqui para você. E a treliça mais eficaz é a tipo Warren, é aquela que não tem montantes, ela é só composta de diagonais. Ela tem o banzo superior, o banzo inferior e apenas diagonais, não tem montante. Ficou curioso? A gente vai explicar tudo para você numa linguagem muito interessante, que tanto engenheiros, pessoas leigas, estudantes vão conseguir compreender, entender muito bem, sem complicação. Fica com a gente após a introdução. Antes de mais nada, a gente precisa entender o porquê que a gente usa esse artifício de montar uma treliça para vencer grandes vãos, né? A coisa mais importante que a gente tem quando vamos trabalhar com uma viga que vai estar sofrendo flexão, usar essa régua aqui para mostrar para vocês, uma viga que vai estar, por exemplo, biapoiada e ela vai ter uma carga e vai sofrer uma flexão. O mais importante que a gente precisa ter para resistir esse esforço é a altura, né? Olha só essa régua que aqui a gente tem, ela é bem fininha, eu posso usar até por momentos aqui na ponta da régua e a gente vai ter a flexão. Agora, se eu aumento essa altura, eu não consigo fazer isso, né? Mesmo forçando, eu não consigo flexionar, porque aqui eu tenho um momento de inércia muito maior do que nesse lado aqui, né? Com a treliça é exatamente a mesma coisa. Só que quando a gente vai aumentando a altura de uma viga, por exemplo, um perfil estrutural, ele vai ficando muito pesado. É muito material que a gente utiliza. E a intenção da treliça é justamente diminuir o peso, vamos dizer, o peso final da peça. A gente consegue o mesmo momento de inércia com um peso muito inferior. Então, vamos mostrar tudo para vocês aí, para vocês entenderem como é que funciona. A gente enraizar o conceito de momento de inércia, eu vou trazer aqui a tabela de bitolas de perfis estruturais da Gerdau, que ele tem, demonstra todas as informações que a gente precisa dos perfis que são comercializados, né? Então, quando a gente projeta uma estrutura metálica, a gente vai usar esse tipo de perfil, a gente precisa estar dentro dessa tabela, né? O concreto armado, por exemplo, a gente consegue estipular valores intermediários, por exemplo, uma viga de 40, aí ela não está passando, eu consigo fazer uma viga com 42 centímetros, com 43, posso aumentar centímetros. Já com os perfis de aço, né, perfis estruturais, a gente não consegue, a gente tem que respeitar essas bitolas aqui. Então, mostrar para vocês e a gente vai conseguir ter um bom entendimento aqui. Deixa eu puxar esse zoom um pouquinho só, porque uma informação crucial aqui a gente está sem ela. Eu acho que agora, pronto, já consegui aqui. Então vamos conhecer essa tabela, né? Aqui é a bitola, né? Fica muito, o entendimento para a gente é muito fácil. Ela é demonstrada com milímetro por quilograma por metro. Cada metro de perfil, né, vai ter esse peso. Então, quanto maior esse elemento aqui, né, mais pesado é o perfil, consequentemente mais caro, né, que a gente compra o aço por quilo e acaba cobrando do cliente também por quilo. Para você ter uma noção, hoje uma obra acabada, o aço beneficiado deve estar em torno de R$40, que o aço está bastante caro, né? A tendência é diminuir esse preço, mas referência hoje 2022 a gente está trabalhando com R$40 o quilo de material beneficiado, ou seja, mão de obra instalada.
né? A compra desse material a gente deve estar um pouquinho mais da metade disso, ou um pouquinho menos. É só o custo do material, sem repasse de imposto, sem nada. Pra você ter noção de que cada quilo faz uma diferença no final da obra. Então, por isso que a gente tem essa preocupação de estar sempre reduzindo o consumo do aço, né? Isso vai baratear o custo para o cliente, facilita o fechamento da proposta e tudo mais. Então, vamos entender essa tabelinha aqui. Ó. Vamos pegar aqui o W150 por 13. Significa que ele é um perfil que a gente chama da bitola 150. Ele tem, teoricamente, 150 milímetros de altura. A gente pega um perfil aqui, né? Essa altura aqui seria 150 milímetros e 13 quilos por metro. É o peso que esse perfil tem. E aqui a gente tem as dimensões reais, né, do perfil. Então, na verdade, ele tem 148 milímetros de altura, né, de altura do perfil. A gente tem 100 milímetros de mesa, né? E deixa eu apagar para ficar mais fácil. E aqui nós temos as espessuras da alma e a espessura da mesa. Né? Você pode ver que conforme o perfil vai aumentando, essa espessura aqui também vai aumentando. Porque esse perfil ele vai ficando mais robusto, né? Ele vai tendo mais aço. Você pode ver que a altura também aumenta um pouquinho, né? E a mesa, ela também vai tendo uma mudança. Aqui ela aumenta bastante porque a gente chama de perfil H. É um perfil que é quase quadrado, né? Vamos imaginar que a gente tem um perfil assim, né? Um quadrado. Então esse perfil tem essa configuração. Já o outro perfil normal, que tem a mesa de 10, teria mais ou menos essa configuração aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar só outra linha de referência. Então seria mais ou menos essa a configuração do perfil H, o perfil que chama de W. O pessoal também chama de I, essa aqui acaba sendo uma outra nomenclatura. É outro tipo de perfil. Então a gente trabalha com W, né, e a bitola dele e o peso por metro. Isso já facilita bastante. E aqui nós temos a parte que já nos ajuda, né, toda vez que a gente vai fazer um projeto, a gente quer essas informações aqui principalmente, né, para a gente poder estar realizando. Então, numa viga, né, se a gente for pensar em só fazer uma viga, a gente tem aqui uma viga bem apoiada, né? Então a gente precisa ter essa altura aqui para resistir o momento fletor que a gente vai ter aqui, né? Para ela não flexionar demais e resistir bastante. Então a gente tem o conceito do momento de inércia. Repare só que na tabela ele é crescente. O momento de inércia é crescente. Quando muda a bitola, ele decresce aqui, mas ele volta a ser crescente. Isso aqui é para dar uma liberdade para a gente na hora de projetar, né? Então vamos dar um exemplo aqui para ficar bem mais fácil. Existem diversas maneiras de você fazer um projeto estrutural, né? Quando a gente faz ele na mão, para facilitar, a gente já parte direto, que a gente conhece todas as cargas, conhece o vão efetivo da viga, então a gente já parte para determinar o módulo plástico, né? O módulo plástico é esse aqui, ó, o ZX. A tabela de perfis estruturais já nos mostra o ZX, isso já facilita bastante, porque o ZX ele é calculado em cima do momento de inércia, é uma continha, não é muito simples, né? É uma conta complexa, ela varia se a gente tem perfis H, se é para cantoneira, se é para perfil tipo C, tem fórmulas diferentes e é uma matemática assim de um nível mais avançado, então tem uma certa complexidade para a gente estar achando esses EX. E é um tempo que a gente perde. Então é mais fácil a gente, como a tabela ela já nos dá aqui, e se a gente for fazer esse perfil, esse projeto na mão, a gente já calcula direto os EX. Né? Então o que a gente precisa? Vamos supor que a gente tenha determinado que a gente precisa de um ZX, né, um módulo plástico maior do que 300 centímetros cúbicos. Tá? A gente determina em função da resistência, né, vão livre e tudo mais. Então a gente determinou aqui, não, esse perfil ele tem que ser maior de 300. Então esse é o nosso número base. Então a gente pega aqui na primeira bitola, o único perfil que nos atende é
a última alma dele aqui, né? Que é 37,1 quilos por metro. É um perfil muito pesado. Assim, ele parte em 13, é o mais leve, e a gente está com 37,1. Imagine esses R$ 40 o quilo, quanto custa 1 metro desse perfil, né? É bem caro. Então a saída é a gente procurar uma bitola maior. Vamos supor, eu tenho uma restrição. Esse perfil tem que ter, no máximo, esse perfil, na verdade, tem 1,62, né? Então a minha viga não pode ter mais do que 162 milímetros. Eu tenho uma restrição de altura, né? Aqui é o piso. E eu tenho essa restrição de altura. Vamos supor que eu tenha ali 2,10, né? Eu não posso ter um perfil maior, não tem jeito. É um artifício que a gente tem, mas paga-se caro por isso, né? Agora, se eu não tenho restrição na altura, se eu posso escolher qualquer perfil, eu posso simplesmente olhar a próxima bitola aqui e procurar onde que eu tenho um ZX acima de 300. Ó, consegui um aqui, que é o perfil com 31,3, já deu uma queda interessante de peso. Então, a gente não pode desistir, vamos continuar subindo, né, a bitola. Já estamos aqui na de 150, 250, perdão. Estamos aqui na 250 e vamos procurar onde que a gente tem. Deixa eu só achar agora aqui qual é a coluna do ZX, essa daqui. Então, na bitola de 250, o ZX que eu tenho, ó, 311, é um bom ZX aqui, bem próximo dos 300. Isso significa que a gente está com economia, que o 300 já é um número com margem de segurança. Então, se a gente começar a, por exemplo, escolher um perfil com 517, ele está hiperdimensionado. Então, não vale a pena, não estou sendo econômico. Então, esse de 311 é um perfil com 25,3. Olha, queda já de 12 quilos por metro, 12,2 quilos por metro. Era um de 37,1, a gente já caiu para 25,3. Vamos ver se a gente consegue reduzir mais ainda esse perfil. Se a gente partir para a bitola de 310, já o segundo perfil aqui tem 333, o módulo plástico dele é 333,2 e a gente tem 23,8 kg por metro. Já é mais uma redução. Então 310, 23,8 com 333, ele é mais leve do que o 250, né? O 250 era 25,3 e tem um ZX maior. Ou seja, esse perfil é mais leve e mais resistente do que o 250. Muito interessante, né? A gente não só reduz o peso, mas também aumenta a segurança do projeto. Vamos para a próxima bitola, que aqui já é o 360. Aí, ó, o 360 ele já começou com 32,9, o peso já está muito acima, já não é uma situação econômica. E a gente pode ver aqui que o ZX dele já é de 547, é muito acima também dos 300 que a gente precisa. Então, a bitola mais econômica que a gente vai escolher aqui é o W310 por 23,8 com ZX de 333,2. É a situação mais econômica, né? Porém, é um perfil que tem 305 milímetros de altura. O outro lá, ele tem 162, seria quase o dobro de altura. Então, se a gente não tem restrição de altura, a gente consegue economizar bastante. Se a gente tem restrição de altura, não tem jeito, você tem que pagar mais caro. Então, agora que a gente já está com o conceito enraizado, né, vamos partir agora para descobrir qual é a melhor treliça, né? Então, a gente faz a treliça, a gente monta ela de forma a aumentar a altura dessa treliça para que a gente aumente o momento de inércia. A diferença é que a gente modifica os esforços que a gente vai ter na treliça, né? Então é importante que a gente entenda, né, isso, que você tem uma modificação dos esforços. Aí o módulo plástico, ele vai fazer mais sentido em cada conjunto. Vou explicar melhor no próximo slide, vocês vão entender bem. Então, geralmente, usualmente, a gente
monta as treliças com perfis tipo U, são esses aqui, né? Que esse aqui é o perfil tipo U. Né? Geralmente a gente pode usar um 150, só que como eu quero botar a treliça à prova, testar ela com vontade, então eu já adianto que a gente precisa de um perfil de 200 por 75 e vamos usar aqui a espessura de 3 milímetros, que é a mais usual, né, para a gente fazer esse teste. Já as diagonais a gente trabalha com cantoneiras e existe uma recomendação que a gente tenha que usar 6 milímetros, porque a barra, né, essa cantoneira, ela vai trabalhar basicamente na tração e na compressão. Então eu preciso dessa espessura, dessa quantidade de aço para que eu tenha uma maior resistência às cargas de tração e compressão. A gente também chama de cargas axiais. Então, a gente tem diversos tipos de treliça, né? Então essa daqui é um tipo muito comum, também chamado de treliça Pratt, né? Que ela tem as diagonais sempre numa mesma direção, tá vendo? Essas são as diagonais. Para a gente convencionar, aqui em cima a gente tem o que a gente chama de banzo. Esse aqui é o banzo superior. Aqui embaixo é o banzo inferior. Aqui no meio a gente tem os montantes. E aqui nós temos as diagonais. Depois vocês vão entender o porquê desse 22 kN. Mais à frente eu explico melhor. Então esse aqui é um formato de treliça. A gente está fazendo... Quando a gente vai projetar uma treliça, né? A gente tem esse vão aqui, que ele está com 10,5 metros, né? Tá até aqui, estou escrevendo à toa. Está com 10,5 metros com 70 centímetros de altura. Tá? Isso aqui seria para esse vão a menor altura recomendada para a gente fazer uma treliça. Existe um pré-dimensionamento que a gente faz, né? A gente pega essa altura aqui, divide por 15, divide por 8, divide por 10 e a gente chega na altura. Então, na literatura que a gente encontra aqui, o pessoal fala de trabalhar do que a gente chama de L, esse vão, né? Então, L sobre 15 até L sobre 8. Se a gente fizer uma treliça, por exemplo, com L sobre 5, ela já começa a ficar muito alta, é desnecessário. Então eu estou trabalhando aqui no L sobre 15, porque é para testar de verdade essa treliça, para a gente ver como é que ela vai funcionar. Então a gente já viu aqui a Pratt, o Pratt do inglês mais correto, vamos dizer assim, e temos aqui a treliça Howe. Essa treliça Howe, ela tem as diagonais, elas não são na mesma direção, elas têm uma, né, onde termina uma, começa a outra. Então ela tem esse desenho aqui, essa peculiaridade, mas ela também possui montantes. O interessante, quando eu comecei a desenhar essas treliças, né, deixa eu até voltar aqui para a treliça anterior, olha o peso dessa treliça aqui, ó, 334. Mudei aqui, ó, mudei a aula, mesmo peso. Então, essas treliças aqui, a gente não tem nem como comparar uma com a outra, porque elas têm exatamente o mesmo peso, né? Então, o desempenho delas pode ser que se uma tiver o desempenho muito melhor que a outra, que a gente possa adotar como mais eficiente, mas o peso é exatamente o mesmo. A gente não conseguiu ganhar, né, tirar vantagem na redução de peso. Outra treliça é tipo Warren. Essa treliça sim, ela é 24% mais leve e ela não tem os montantes, tá vendo? O montante aqui não existe, ela só tem diagonais. Essa é uma treliça muito comum, a gente vê em pontes, né? A treliça Warren. Ela tem os bandos, lógico, o bando superior, o bando inferior e as diagonais. Ela não tem montante. Por conta disso, ela é 24% mais leve. Esse aqui eu chamo de treliça do serralheiro, porque é uma treliça que é muito comum a gente ver, não nesse tamanho, tá, gente? Eu nunca vi uma treliça com esse tamanho. Tive ela menor, com 20 centímetros de altura, que é a treliça para fazer telhados mais leves, telhado com telhas simples.
e eu chamo de serralheiro porque eu não encontrei em nenhum nome, ela não tem diagonais, é uma treliça que não tem diagonais, ela só tem os banzos e os montantes. Ela é 21% mais leve se a gente comparar com a Pratt, né? Ela é mais pesada que a Warren e, né, é uma treliça muito comum, muito utilizada aí por serralheiros para fazer telhado. Eu fiquei curioso, por isso que eu estou acrescentando ela aqui. Fiquei curioso para conhecer o desempenho dessa treliça, que a meu ver assim parece errado, né? Mas vamos avaliar. Outra treliça que eu resolvi testar é a treliça em X. Que a gente tem que entender, pessoal, para essa treliça funcionar, né? Os resultados que a gente vai ver dela, repara que a gente tem um nó aqui no meio. Então, essas barras diagonais elas têm que ser unidas, porque esses nós eles transferem esforços, né? Eles mudam a configuração de esforço. Então, se eu simplesmente pego uma diagonal para cá e traço uma outra em X, não vai ter o mesmo resultado. Tá? Ela não vai surtir o efeito que a gente vai encontrar aqui nos resultados que a gente for avaliar. Tá? Muda completamente a questão dos esforços. Por consequência, ele é uma treliça 21% mais pesada, porque ela tem o dobro de diagonais, né? Então já é uma treliça assim que a gente já descarta pelo peso. Agora, se o desempenho dela for muito melhor, a gente pode até considerar, né? Então, para a gente entender como é que a gente carregou, né? Eu criei uma estrutura hipotética que a gente tenha pilares distantes de 10 metros e também para cá. Aqui está com 10,7, pessoal, por quê? Para eu ter o eixo com 10,5, porque como a treliça, a intenção inicial era fazer uma treliça com 10 metros, mas é para a gente ter quantidade de vãos exatos com 70 centímetros, essa treliça precisa ter 10 metros e meio. Então, na hora de posicionar os pilares aqui, os eixos ficaram a 10,5 e aí ficou 10,7 aqui no desenho. Mas o vão efetivo da viga, que a gente chama, né, e no caso aqui a treliça, a gente está fazendo uma viga em treliça, o vão efetivo dela é de 10,5. Mas, como a gente fala sempre a favor da segurança, as contas são feitas em cima do máximo aqui. Então, a área que a gente tem de influência, de carga para essa treliça, a gente vai analisar essa treliça aqui, que está aqui no meio. Então, essa treliça ela pega metade da carga desse trecho que a gente tem aqui e metade da carga desse trecho, que na verdade é igual a um trecho desse aqui completo, né? Deixa eu apagar para a gente não ficar perdido. Então repare que essa treliça aqui, por exemplo, ela pega só 50% da carga. Né? Se aqui não tiver mais nada também, essa treliça só pega 50%. Essa aqui pega um trecho completo. Então essa treliça central ela é a mais carregada aí que a gente vai analisar. Então a gente vai fazer todos os nossos cálculos em cima dessa área aqui, que é 10 vezes 10,7. Então aqui a gente tem essas cargas que eu estava falando. Então a área de influência é de 107 metros quadrados. A sobrecarga admissível a gente vai usar uma telha sanduíche com um distanciamento dos apoios de 3 metros. Essa telha tem uma resistência de 196 kgf por metro quadrado. É a sobrecarga que essa telha admite. Então a gente vai dimensionar ela em cima do máximo, que a intenção é justamente testar a treliça. Então a gente vai dimensionar em cima do máximo da carga admissível. Então a gente tem 107 metros quadrados, 196 kg por metro quadrado de sobrecarga admissível. Temos o peso próprio da telha. E aí a carga total de telhas são 22,3 toneladas naquele trecho ali, né, em 107 metros quadrados. Isso vai dar uma carga por metro na treliça de 2.124 quilos. Então, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa depois aqui, senão a gente volta no trecho lá. Aqui eu já botei os perfis, então deixa eu voltar para vocês aqui entenderem o porquê do 22. Vamos apagar isso aqui. Então a carga lá, só de peso próprio da telha, mais a sobrecarga, a gente tem aproximadamente 21,5 kN por metro. Então,
a gente acrescentando mais o peso próprio da estrutura, né, que ali eu só botei sobrecarga e telha, então eu preciso acrescentar no nosso modelo matemático, acrescentar o peso próprio da treliça. Então a treliça mais pesada, aqui que você está vendo aqui, ó, ela tem 38,57 quilos por metro. Então a gente arredonda para cima a favor da segurança. Ao invés da gente ter um número de 21,70, 21,60, a gente vai trabalhar logo com 22 quilonewtons por metro de carga uniformemente distribuída. Agora que nós já temos todos os dados de carregamento e tudo mais, hoje em dia tem o vão, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem o vão, que é o vão livre de 10,50, o vão efetivo, vamos dizer assim, né? E a altura da treliça, é o que eu coloquei 70, porque existe uma metodologia empírica que a gente consegue fazer, a gente chama de pré-dimensionamento, né? O que a gente faz? A gente pega essa largura do vão efetivo, e divide por alguns valores de referência, né? Então vamos supor, a treliça o pessoal recomenda a gente trabalhar com 1:15 até 1:8. Isso é o que a gente chama de pré-dimensionamento e para manter a economia, né? Então se eu, por exemplo, se a treliça não passar com 1:8, ela não é econômica, né? Então a gente vai sempre tentar o quê? 1:15. Então 1:15, se a gente pegar 10.500, né? 10.500 milímetros, vamos dizer assim, divididos por 15, a gente vai ter uma altura de 700 milímetros, que é igual a 70 centímetros ou 0,7 metros. Então a gente vai começar com esse pré-dimensionamento no menor, né? É sabido que dificilmente uma treliça, dependendo do tipo de carga, lógico, né? Se ela for menos carregada, ela vai passar. Mas como eu estou carregando muito essa treliça, eu não preciso nem me arriscar a fazer alturas menores, né? Trabalhar com 1:20, por exemplo, é besteira que eu já sei que não vai passar. Ela é uma treliça bem carregada, né? Então vamos conhecer, agora que a gente já sabe o pré-dimensionamento, a altura e o vão efetivo. Deixa eu apagar para a gente não ter muita informação na tela. Então aqui são os tipos de treliça que a gente vai ensaiar. A treliça tipo Pratt tradicional, vou botar na canetinha que fica mais fácil. Treliça tipo Pratt tradicional, onde a gente tem as diagonais sempre apontadas para a mesma direção. Nós temos a treliça tipo Howe, que ela tem diagonais em direções opostas, com montantes. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para facilitar. Essa treliça aqui ela tem a diferença dela para a Pratt todas numa só direção, e a Howe, as diagonais em direções opostas, né? Com esses montantes. Essa parte aqui de cima, pessoal, a gente chama de banzo superior, e essa parte aqui a gente chama de banzo inferior. Vocês vão ver que para a gente dimensionar essa treliça, a gente precisa determinar os esforços máximos em cada segmento desse aqui. Diferente de uma viga tradicional que a gente olha o momento fletor máximo, a cortante máxima, aqui a gente tem que olhar em cada elemento desse, qual é o momento fletor máximo, qual é a cortante máxima, compressão ou tração máxima. Aqui é a mesma coisa. Momento fletor, cortante, compressão ou tração. Aqui, momento fletor, cortante, compressão, tração. Nas diagonais, é interessante não ter momento fletor. A gente usa a cantoneira e ela não tem muita resistência ao momento fletor. Então, a treliça está perfeita quando o momento fletor aqui é zero, né? Conforme a gente vai inclinando, né? Se a gente trabalhar ela a 45 graus, por exemplo, né? A maior tendência é ela só ter tração e compressão. Mas aí a gente começa a aumentar a treliça, ela começa a aumentar o ângulo, começa a ter um pouquinho de momento. Se esse momento for pequeno, se a peça resistir, não tem problema nenhum. A próxima aqui é tipo Warren.
Interessante, né, que essas duas configurações aqui, antes da gente partir para o Warren, ela tem exatamente o mesmo peso. Né? Essa daqui também, até essas três configurações, elas têm exatamente o mesmo peso. Ou seja, dentre essas três a gente não tem economia nenhuma. Só se uma fletir menos do que a outra é que vai valer a pena a gente utilizar. Porque o peso é o mesmo, então qualquer uma aí, qualquer uma escolha dessa não representa economia. Né? Já essa treliça aqui, que é a tipo Warren, ela tem uma economia de peso bem significativa. Ela é 24% menor do que essa. 24% menor. Então, isso sim é uma treliça que tem uma redução de peso muito interessante. E a característica dessa treliça é não ter montante, né? Os montantes eles ficam aqui, né? Ela não tem esses montantes, ela só tem diagonais. Por isso que ela também tem um peso bem reduzido. Ela trabalha, para não dizer que tem montante, ela tem só um montante de fechamento aqui, né? E o banzo superior e o banzo inferior, a gente não pode esquecer deles, que eles são elementos importantíssimos. A outra treliça, que é uma treliça mesclada, híbrida, não sei como é que o pessoal chama, ela tem parte dela numa só direção e no meio ela tem outra numa só direção. Por que eu estou testando treliça reta, né? E essa configuração aqui? Que a treliça reta ela é mais desfavorável, vamos dizer assim, né? Para carga, porque geralmente que a gente usa telhado, a gente aproveita para fazer as águas do telhado com a treliça, né? Então, numa configuração dessa aqui, a gente pode fazer ela assim, que seria esse tipo, né? Aí uma outra configuração para essa seria fazer ela assim, né? Mas como a gente vai testar a reta, não adianta a gente ficar inventando muito também desenho de treliça, né? Então a gente está testando ela reta para ela, né, ter bastante carga para a gente ver o que é, qual é a mais eficaz. Aqui nós temos a treliça do serralheiro, ela é uma treliça leve também, e ela não tem diagonais. Ela não tem as diagonais, né? Ou assim, ela só tem os banzos e os montantes. Quem estuda um pouquinho de treliça, né, já desconfia logo dela, porque a gente sabe que a alma está nas diagonais, né? E aí você faz uma treliça sem diagonal. Eu estou curioso para conhecer esse comportamento também, para ver se ele é tão eficaz assim. E aí uma treliça em X é muito comum a gente ver treliças armadas em X, né? Só que o pessoal não faz a união, né? Até porque a gente tem um perfil assim, né? Aí você vai ter uma cantoneira desse lado e a outra cantoneira do outro. Então você não consegue fazer a união do meio. Mas, para essa análise aqui, é importantíssimo esse nó, tá? Então essa treliça só vai ter esse comportamento por causa do nó. Porque aqui vai ter mudança dos esforços, né? Mudança de direção de esforço, se a compressão vira tração e tudo mais. Então esses nós, eles são elementos muito importantes na treliça. Então não adianta armar em X que não vai ter o mesmo comportamento. Uma treliça armada em X, sem a união do eixo, ela vai ter o comportamento igual às outras treliças, né? O X ali, ele não vai ter influência nenhuma nessa redução. Então, toda vez que eu particularmente, quando eu vou projetar alguma estrutura, mesmo que seja em concreto, né, principalmente se for em aço, eu gosto de determinar a deformação dela antes de tudo, né? Porque a gente tem o chamado quesito de aceitabilidade sensorial, que nesse caso aqui, né, partindo para o menos restritivo, né, a gente pegar essa largura aqui e dividir por 250, né? Divide isso aqui por 250. Então a gente vai achar o deslocamento máximo que esse elemento estrutural pode ter. No caso aqui a gente está testando a flexão,
né? Existem situações mais restritivas, dependendo do tipo de carga, dependendo do tipo de instalação, que vai te pedir para fazer a divisão por 350, mas aqui na nossa análise a gente faz por 250. Então a gente vai ter 10.500, fazendo em milímetros, né, para facilitar, divididos por 250, teremos 42 milímetros. Então o deslocamento máximo, né, deformação máxima que a gente vai aceitar aqui, que é o critério de aceitabilidade sensorial, vai ser de 43 milímetros. Então vamos partir imediatamente para conhecer a deformação dessa treliça. Olha, dá para perceber que todas elas estão muito parecidas, exceto, como eu já esperava, a treliça do serralheiro, ela não aguenta. Então, mas precisa conhecer os números, né? Vamos ver aqui, porque a escala pode nos enganar. Então, a deformação máxima vai estar sempre próxima do eixo, né? A gente já fez essa configuração aqui dos apoios da treliça de forma que ela apresente maiores deformações e maiores momentos. Então, a gente tem aqui 73, 75,06, 74, 72. Então, chegamos aqui 75,07 é o deslocamento máximo. Eu gosto de olhar aqui, ó, nesse trechinho aqui. 75,07 é o deslocamento máximo. Essa treliça não passou. 70 centímetros de altura é inferior, porque 75 é maior do que 42 milímetros. Então ela não passa no quesito sensorial e dificilmente vai passar nos esforços. Então por isso que eu já faço isso aqui de imediato, que a gente não tem, como eu posso dizer para vocês, a gente não perder tempo, né? Porque deixa eu mostrar para vocês como é que são os esforços aqui. A gente tem que analisar os esforços em cada ponto, tá vendo? Cada elemento desse aqui a gente tem que olhar os esforços, ó, às vezes tem uns gráficos, né, que ficam interessantes aqui. Então olha o tempo que a gente perderia para uma treliça que não vai passar, né? Aqui tem os primeiros foram os momentos, estão até pequenos, né? Até passariam. A gente tem aqui os cortantes e aqui as forças de compressão. A compressão e tração estão muito, muito altos, né? A 411 kN de compressão, essa barra com certeza não aguenta. Então a gente vai partir para o aumento, né, dessa altura aqui. Vou testar com 80, 90, 1, 10, 20 até o máximo que a gente consiga passar nesse quesito aqui, que é o sensorial. Graças à magia da edição, já estou com tudo aqui reconfigurado. E olha só que interessante, a treliça do serralheiro precisou de 2,50 m. Eu parei aqui com 2,50 m, porque não adianta a gente continuar e ela não passou. Então vamos analisar de novo as deformações. Eu consegui chegar aqui no 1 metro, né? A gente analisando aqui as deformações máximas. Aqui eu tenho 40,93, né? 40, 90, não, vou botar 41 milímetros, 1 milímetro abaixo do limite, né? Essa outra treliça a gente tá com, olha, interessante, hein? 39,59, vamos pensar 40, vamos arredondar 40 milímetros para não ficar número muito quebrado, né? Então aqui eu tenho 41, deixa eu fazer uma configuração assim, vou deixar na tela, que é para a gente não perder. 41, essa daqui tem 40. Vamos ver a Warren, depois eu volto o zoom na mesma posição. Vamos ver a Warren aqui. 40, 41,68. Então a Warren, deixa eu ver se eu acho a posição aqui. A Warren chegou no limite. 42. Vamos ver essa outra. 39. Vamos arredondar para 40, né? Não, 40, 46. 40,46. Vamos trabalhar com 41 também, né? Dá um zoom. Fazer o posicionamento adequado.
Vamos trabalhar com 41 nessa daqui. Vamos ver a treliça do serralheiro. Nossa, 93. Vamos arredondar para 94 milímetros. Olha, é um número bem absurdo. Quer dizer, ela vai se romper, né? Porque na nossa análise aqui a gente considera o material infinitamente elástico. Então, numa situação real ele ia escoar, ia se romper, não tem jeito. Aqui é 94. E vamos ver a treliça em X. Quanto que a gente tem de deformação na treliça em X aqui? 35, 36 arredondando, 36, 25, 36, 25. Vamos arredondar. Vamos botar 37, ela tá bem baixa, né? Vamos arredondar para 37, para a gente conhecer o comportamento aqui. Quer dizer, então, no quesito de aceitabilidade sensorial, a única que não passou foi essa aqui, até por questão dessa altura de 2,50 a gente já não utilizaria ela. Mas comportamentos muito parecidos, né? 41, 41, 40, 42 e 37. Warren, ela é uma treliça 24% mais leve do que essas três. E o comportamento muito parecido. Essa daqui, a treliça em X, com o nó, ela é uma treliça mais pesada, acho que ela é 21% mais leve. Mais pesada, perdão, é uma treliça que gasta muito mais aço. Então, ela é um artifício que a gente pode ter se a gente tiver uma restrição de altura. Vamos supor que eu tivesse. Que eu não pudesse usar 1 metro. Então, eu posso pegar essa treliça aqui, testar 95, 90 nessa configuração para ver o que a gente tem, mas com custo de gastar mais peso. Como a gente já viu lá no início do vídeo, né? Quando a gente tem restrição de altura, a gente não tem jeito, tem que usar um material mais pesado, né? A gente vai aumentar a massa dele para aumentar o momento de inércia. Se a gente não tem restrição, a gente aumenta a altura, diminui o peso para também aumentar o momento de inércia, que é a maneira mais eficaz e mais leve. Então aqui nós temos essa treliça. Para mim a Warren já foi a escolhida. Para mim ela é a treliça que tem toda, né, a mais eficaz, porque ela tem comportamento quase o mesmo e muito menos peso, né? Então agora a gente tem que analisar os esforços. Meus esforços de momento eles estão bem baixos, né? Isso aqui é interessante. Olha aqui quando a gente vai analisar a diagonal, repare só, zero momento. Isso é o que a gente espera de uma treliça bem executada, quer dizer, ela já não está, esse ângulo aqui, ele já é maior do que 45 graus, ou seja, isso é desfavorável, né? Tudo bem, é um pouquinho maior, né? Mas essa é uma treliça muito eficaz, porque você também não tem ocorrência de momentos nas diagonais. Então isso a gente já pode tomar como coisa muito boa. É uma treliça assim fantástica, me surpreendeu sinceramente. Aqui tem as outras aqui também com muito baixo. O momento aqui, ó, olha só a diferença, uma treliça aqui que não passa, né? Ou seja, tem uma ocorrência de momento muito maior. A gente está trabalhando aqui com momentos de 3,4, isso é muito pouco, né? Momento de setor muito pequeno. A treliça em X ela diminui ainda, né? Você já tem ocorrência de momento na diagonal. Lembra que eu falei do X aqui para vocês, esse comportamento? Né? Ela desloca menos, mas ao custo de impor algum momento fletor nas diagonais. Momento muito pequeno, com certeza resistido pela peça. As configurações muito parecidas nessas com diagonais, né? Bem parecidas. Vamos analisar agora os esforços cortantes. Já os cortantes aqui na nossa viga, na nossa treliça Warren, já são um pouquinho maiores do que nas demais, né?
Então, ao custo, né, esse desempenho dela está impondo mais esforços cortantes, mas nada absurdo. Números completamente resistíveis, vamos dizer assim, né? Olha só a treliça que não atende. Já é muito mais alto, né? O cortante. Você pode ver que é uma configuração que, sabe, não sei nem por que foi criada. E agora os esforços de compressão e tração. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente trabalha aqui na diagonal, ela está trabalhando 116 kN tracionado. Tensão é igual a tração. Essa outra aqui já trabalha com compressão. Esses valores aqui eles estão muito elevados. Tá muito elevados, inclusive até pro quando a gente trabalha aqui no Montanha, no Banzo, né? Os valores também estão elevados no Banzo. Então a gente já viu lá na tabela que ela não passa nos esforços, ela passou no sensorial, né? Passou no quesito sensorial, a deformação dela tá no limite, né? As outras também tem esforços muito altos, né? Aqui a gente está com pressão muito alta, muito parecidas, né? Os esforços de compressão e tração, lógico, né? Tem que clicar em cada um para entender o que é tração e o que é compressão, né? A compressão tá. Deixa eu reduzir esse. Ó, compressão e tração. Tração na parte de baixo, logicamente, compressão na parte de cima do banzo, que é o comportamento esperado, inclusive até em vigas de concreto, né? Concreto armado. A zona comprimida é a parte de cima, a zona tracionada é a parte de baixo. Então a gente tem valores muito altos, tá vendo? Inclusive para as diagonais que sofrem bastante com compressão e tração, elas não resistiriam a esses valores. Então a gente precisa mexer nesse perfil aqui. Esse perfil ele não vai ser suficiente, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente já pode ver aqui que os perfis eles já estão aqui. Deixa eu mudar, né? A diagonal. Eu vou ter que trabalhar. Como a diagonal ela já está com 6 milímetros e é mais efetivo a gente botar na bitola de cima, né? Que é 76,2. Com 6 milímetros ainda, e a gente alterando aqui a espessura do alterando a espessura dos perfis, banzo inferior, banzo superior. Vamos manter a mesma bitola, né? Mas vamos trabalhar, né, na maior espessura que a gente tem no mercado. Por que isso? Para a gente estar trabalhando com uma treliça usual, para a gente não ficar com uma treliça que não seja fácil de ser executada, né? Fácil de ser produzida. Senão isso também encarece, não adianta nada, né? Diagonal a gente já mudou. Vamos analisar agora então a deformação, né? Como elas já estavam no 42, a deformação já caiu bastante. Olha que interessante. Deformação aqui, ó, 25,11. Já está passando com muito louvor. Todas elas. Deixa eu apagar essa informação para ficar mais limpo. Vamos ver a outra. 24. Se a gente for fazer o mesmo arredondamento, essa aqui 26, 24. Essa aqui deve ser 25. Ó, 26, né? Ficou no 27 no caso, né? 25 ponto. Então, arredondando 26 milímetros, quer dizer, passaram com muita folga, né? 24,79. 24, na casa dos 24, essa aqui. Ó, quase se aproximou bem, mas com praticamente 60 milímetros de deformação, com 2,50 de altura. Não, nem adianta, nem vou comentar mais sobre ela. E a treliça em X 22,10. 22,10. Vamos só fazer um comparativo aqui com as outras. 25, né? 509.
24, 25. Olha como diminuiu, né? Quando a gente aumentou agora os perfis e tudo mais, a distância diminuiu. A distância que era. Tudo bem, diminuiu pouco, né? A distância que era de 1 milímetro praticamente caiu para 0,6, né? Praticamente a mesma coisa, né? 25,11 para 25,6 é meio milímetro, né? A Warren realmente é uma treliça campeã. E a tipo X, a distância deu, ela de 25 para 22 caiu para 3 milímetros a diferença, mas ela também ficou muito mais pesada, né? Vamos analisar os esforços. Momentos fletores já eram. Não, perdão, os esforços ficam os mesmos, né? Deixa eu ver aqui. Os esforços ficam os mesmos. Não, não, não. A gente alterando o perfil, isso é matemática mesmo, os esforços são exatamente os mesmos. Tem que ver só agora o perfil maior, a questão da resistência, né? Ainda assim ficou um pouquinho alta essa resistência. Então, o artifício que a gente tem é, quando a gente chega numa configuração dessa, né? Vamos supor, eu já peguei os perfis, já aumentei a bitola deles, né? Essa trança já ficou mais pesada. Essa altura eu poderia aumentar um pouco para tentar diminuir esse esforço, mas eu também vou gastar mais aço. Então, um dos artifícios que a gente tem, assim, eu já mostrei para vocês aumentar o perfil, já mostrei a gente aumentar a altura, agora eu vou mostrar um último artifício que é a gente fazer a diminuição dos vãos, né? Então eu tenho as treliças a cada 10 metros, né? Elas estão a cada 10 metros. Eu vou aproximar essas treliças uma das outras. Vou trabalhar com 8 metros. Trabalho com 8 metros e a gente consegue reduzir a carga nela. Ela realmente, de fato, está com um carregamento muito elevado. Então a gente vai reduzir. Essa conta já foi feita, vai ser demonstrada. Então eu só venho aqui, ela cai para 17. E aí a gente vai rever aqui as deformações. Pode cair para menos de 20 milímetros, muito legal, né? Isso aqui passa com folga. A Warren, vamos só fazer um comparativo com as outras. 18,40, 19,40, 1 milímetro de diferença. 19,80. Vamos ver essa daqui, 16 é a X, mas é ao custo de muito peso, né? E a outra aqui deve ser muito parecida com as outras lá, 18,78, 19,18, 19,18, 19,85. Vamos arredondar essa aqui para 20 milímetros, né? Então a Warren, grande campeã aí de lavada, a melhor treliça que a gente pode escolher. Melhor de sobra, gente. Essa é a treliça. Fazendo um breve comparativo aqui para vocês, se a gente fosse transformar isso aqui num perfil sólido, a gente teria, né, esse perfil aqui, vou mostrar para vocês, que é o Vigatest. Ele só passou com um W530 por 74, ou seja, 74 quilos por metro é o que passa se a gente fosse utilizar um perfil sólido na mesma condição, né? Então a gente tem aqui a deformação dele, que é de 32. Os esforços ele resiste, né? 234 de momento fletor, 89 de cortante, e compressão nele é nula, por causa desse tipo de configuração, né? E aí a gente consegue, já dando uma analisada aqui na Warren, na nossa grande campeã, como que a gente reduziu também os esforços de tração e compressão nos banzos,
e nas diagonais. Agora todos eles resistem aos esforços que estão sendo, né, colocados neles. Em função, a gente teve que reduzir o carregamento, então a gente consegue ter essa treliça com essa configuração resistindo perfeitamente a todos os esforços. É assim que a gente dimensiona uma treliça, pessoal. Dá muito trabalho, né? É isso mesmo. Não é fácil, é muito trabalhoso e tem que ser, não pode ser diferente, né? Por isso que a gente sempre fala, isso é o tipo de coisa que a gente não consegue na obra de cabeça. Falar, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não tem como. Isso tem que vir para a prancheta, tem que vir para o papel, prancheta já é do passado. Colocar no papel, usar software, isso aqui não dá para fazer na mão. São muitos cálculos para você dimensionar uma treliça dessa na mão. Então, esse tipo de análise aqui só dá em software, não tem jeito, a gente não consegue fazer isso, mesmo se a gente fosse usar uma metodologia que é o que é utilizado aqui, né, que é o método dos elementos finitos, se a gente fosse trabalhar com matrizes, né? Isso aqui é uma matriz enorme, uma matriz gigantesca que na mão é impossível de fazer. Tem cálculos também, a gente aprende a fazer essa transferência dos esforços, mas também são muito trabalhosos. Vocês verem todo esse trabalho somente usando software, né? Imagina fazendo isso na mão. Não tem como, não tem como mesmo. Então a gente conseguiu chegar num modelo de treliça que realmente ele é mais eficaz, ele é mais leve e tem o mesmo desempenho praticamente, se a gente for comparar todas essas treliças aqui, né? O desempenho delas são muito parecidos, porém essa aqui é mais leve. Essa aqui não passa e essa aqui é mais pesada. Então, Warren, a melhor treliça que a gente pode adotar, né? Lembrando que a gente projeta ela em função né, de cada obra e tudo mais. Então isso tem que ser verificado em outras configurações, ver se passa. Por isso que é importante a gente fazer sempre o projeto. Aqui nós temos as resistências dos perfis, né? Um alerta que eu faço. Não utilize essas informações aqui como tabela de bolso, tá, pessoal? Porque esses perfis, essas resistências, né, que a gente bota aqui, momento resistente, cortante resistente, que é compressão resistente, aqui tensão resistente, ou tração, tensão igual a tração, são para essas configurações. Por exemplo, um pilar, né, para ele ter essa resistência aqui à compressão, o comprimento de flambagem nessa condição aqui era de 1,20 m. Um pilar, por exemplo, tem 3 metros. Então você pegar um perfil desse aqui, transformar um pilar acreditando que ele aguenta 200 kN, completamente errado. Isso é perigoso. Então não utilizem esses valores como tabela de bolso, tá? Todos esses valores devem ser determinados em função do seu projeto. Aqui, por exemplo, o momento, essa peça tem esse momento, mas se ela tiver essa resistência nesse momento, mas se ela tiver em pé, ela vai ter uma resistência muito maior, né? Então, não utilizem isso aqui como referência de tabela de bolso. O perfil, a cantoneira L762, 762, abas iguais, 6 milímetros, ela vai ter sempre isso aqui. Não, aqui a gente tem os fatores de segurança em função de cada tipo de estrutura e tudo mais, que isso precisa ser sempre verificado. Não pode ser adotado como valor referência. Então, para vocês entenderem, né, a gente começou o projeto com esses perfis que têm essas resistências, né, nessa condição, e verificamos que as forças de tração e compressão elas foram superiores, principalmente aqui nas diagonais e muito superiores aqui nos banzos, né? Acho que, se eu não me engano, estava na casa dos 300 e poucos, tanto de compressão quanto de tração. Então a gente tem uma carga, né, excessiva. Porque a gente também testou essa treliça ao máximo, né? Fizemos né, botamos ela à prova de verdade. Então a gente viu que a gente pode aumentar a altura da viga, né? A gente, no caso, a nossa treliça, ela tinha 70, passamos ela para 1 metro,
né? A gente conseguiu ganhar, né, em função desse aumento do momento de inércia, ela já flexionou menos e tudo mais. É, a gente depois partiu para o aumento dos perfis, né? Que foi a gente pular de 3 para 4,75 na mesma bitola ainda, para tornar usual, né? Até porque não valeria a pena a gente usar, por exemplo, eu estou com um com 200 por 75. Por que não usar um de 250? Porque aqui também é 75, então eu precisava aumentar a aba para a gente ter né, uma resistência maior. Então a gente não precisou mudar, aumentamos só a espessura, que a gente aumenta o momento de inércia pela quantidade de massa que tem, né? E a cantoneira, sim, a gente aumentou, porque a gente já estava com uma cantoneira de 6 e a gente aumentou, ela saiu de 5 por 5, né? 50 milímetros por 50 milímetros para uma cantoneira de 76,2 na mesma espessura. Então, esse é um outro artifício que a gente usa para ela passar. Só que a gente também percebeu que os esforços de compressão e tração nos perfis ainda estavam elevados. Então, um segundo, né, uma outra maneira da gente reduzir essa carga é diminuindo o espaçamento entre as vigas. Né? Nós temos aqui a original, ela tinha 10 metros de espaçamento, então a gente pegou essas vigas, aproximou, né? Aqui, isso aqui a gente fica com 8 metros. Essa distância aqui caiu para 8 metros. Né? A área de influência nessa viga aqui, que é a nossa travessa de análise, ela reduziu, ao invés de ter 10, ela passou para 8. 8 vezes 10,7. Eu acho que a gente tem um outro slide aqui para mostrar. Exatamente, deixa eu apagar essas informações aqui. A área de influência era 107, que é o para 85. Essa carga aqui da telha, sobre a carga máxima da telha e o peso próprio permaneceram iguais. Como eu tenho uma área menor, a carga também diminuiu, cara, de 22 toneladas para 17,8 toneladas. Aí a gente tem 16,67 kilonewtons por metro aproximadamente. A gente arredondou para 17, acrescentando o peso próprio da treliça, e a gente conseguiu que os esforços diminuíssem em função da redução da carga. Então, depois disso tudo, nós fizemos aqui o peso final da treliça já dimensionada da maneira correta, com o aumento da bitola, né, aumento das espessuras. E a Warren, ela, a nossa grande campeã, ela ficou com um tamanho final de 1 metro de altura por 10,70 de comprimento. Ela apresentou 43,6 quilos por metro. Já a Pratt Hall e as configurações, as mudanças dela, né, as híbridas, as alteradas, elas ficaram com 60,23 quilos. Isso já mostra como a Warren é muito mais eficaz, né? A treliça em X, ela tem aquela grande vantagem, só que ela acabou ficando mais pesada do que a gente usar um perfil sólido. A gente viu que o perfil de 530, se eu não me engano, ele tem 73 quilos por metro, ele passa naquele vão. Então, ela já não é uma opção de escolha aqui, até porque esse perfil está com 53, a treliça está com 1 metro. Né? Então, essa é uma configuração que ela não foi mais eficaz do que um perfil sólido, um perfil estrutural sólido. Então, a gente já não usaria, porque ela não é uma configuração econômica. A treliça em X, então, não é uma configuração econômica. Então, entendo. Pegamos a treliça, né? Aí vamos botar os montantes. E aí muita gente gosta de fazer isso aqui, né? Botar ele em X achando que vai estar reforçando
a treliça. Vimos aqui que você só está gastando aço. Só gasta aço porque você não está gerando economia, não está aumentando muito a resistência dela, até porque na obra não é feita a união, o X não é feito com nó, e é importante que a treliça tenha esse nó no meio para ter o mesmo desempenho que a gente viu aqui no vídeo, né? Então não é feito isso e o peso só fica muito maior, então não vale a pena utilizar a treliça em X por conta disso, porque um perfil sólido ele apresentaria menos peso. E a nossa treliça do serralheiro com 2,50 por 10,7 não passou, né? Não passou e ainda ficou com um peso muito próximo, né? O perfil sólido tem 73, essa aqui com 72,44. Então, mais uma vez, nossa grande campeã, treliça tipo Warren. Ficaram surpresos com o resultado? Eu particularmente fiquei, porque eu não imaginava que a treliça Warren fosse ser tão mais leve, né? Botando no papel, ela ficou 24% mais leve do que as treliças tradicionais. A diferença de flexão dela foi muito pequena, a gente nem considera, né? Não podemos nem considerar que ela teve um comportamento muito diferente. Para o tipo de teste que a gente fez, o resultado foi tão pequeno e uma economia de peso assim muito grande. Mas se você tem outro modelo de treliça instalado no seu telhado, não se preocupe, né? Como a gente viu, a gente projeta uma treliça com os esforços em cada elemento. Então, se a gente projetou uma treliça tipo Pratt ou um outro tipo, ela tem esforços diferentes e ela é dimensionada para aqueles esforços. Então ela é perfeitamente segura. O máximo que aconteceu foi que você gastou um pouquinho mais no aço. E às vezes não é nem tanto problema, porque os projetos, há projetos e projetos, né? A gente fez uma treliça teste e nesse teste aqui ela de fato foi mais eficaz. Mas vamos supor, por exemplo, a gente fez uma redução do vão, a gente estava com um intervalo de treliças a cada 10 metros e a gente reduziu para 8 para não precisar usar outro tipo de perfil para montar essa treliça, para ficar uma coisa assim mais comum, né? mais usual. Se você, por exemplo, tivesse uma restrição maior, a gente provavelmente poderia optar por uma treliça em X ou uma treliça Pratt que, né, se a gente, por exemplo, passa por 1 ou 2 milímetros, a Warren não atenderia, né? E a gente poderia estar trabalhando com a treliça Pratt para compensar. Mas todo projeto ele precisa ser desenvolvido adequadamente, mas eu confesso para você que todo projeto novo de treliça que eu pegar, eu já vou começar direto na Warren, já vou fazer um teste inicial na treliça tipo Warren, já para ver se ela passa, porque realmente a economia é muito grande. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, postaremos mais conteúdos. Comentem, compartilhem, mandem um e-mail para a gente. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar, a gente vai tentar produzir um conteúdo para explicar. A sua dúvida é de muita gente, então pode mandar para a gente. Se você não quiser se identificar, manda só o e-mail, a gente não fala nada. Se você quiser, a gente também dá o crédito, não tem problema nenhum. Manda um e-mail para a gente, manda a sua dúvida, interage aqui no vídeo para a gente trazer cada dia um conteúdo melhor para você. Um abraço, até o próximo.